Bom dia a todos. Nós temos hoje aquela reunião aberta do tórax, que temos feito uma vez por mês. E hoje temos o prazer de contar com a palestra do Dr. Ricardo Beruti, que é assistente doutor aqui do HC. Dr. Ricardo Beruti é conhecido de todos nós, amigo de longa data. Conheço o Dr. Beruti desde 79. Não sei se a gente deve falar isso ou não. O Beruti começa a pesar contra a gente, mas é o que temos. Acho que foi final de 78, foi 78, nem 79. Então é um prazer, e é um assunto que o Beirute esteve nos Estados Unidos, nós tivemos até numa ocasião meio próxima, e avaliou, viu na época que estava começando o desenvolvimento dessa cirurgia, dessa retomada da cirurgia redutora, e ele certamente conhece muito o assunto, se dedicou a isso, e então, portanto, é um prazer, nós temos muito a aprender com ele, e tenho o prazer de anunciar e tenho o prazer de passar a palavra a ele, para que ele possa nos brindar com essa palestra. Obrigado, Beruti. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Não tenho nenhum conflito em relação a essa palestra. E eu começo apresentando algumas recomendações da iniciativa Gold, ao que é de mais recente em relação ao tratamento invasivo do DPOC. Vejam que a iniciativa Gold, ela recomenda que para pacientes com enfisema difuso e hiperinsuflação, seja refratária a cuidados médicos, métodos cirúrgicos ou broncoscópicos de redução do volume devem ser considerados. Faz também menção à bulectomia, para aquelas bolhas gigantes, e como não podia deixar de ser o transplante pulmonar. Eu vou voltar no tempo para mostrar aos senhores rapidamente onde tudo isso começou. Começou no final dos anos 50, com um cirurgião e anatomista americano de Maryland, Otto Brantingham, que fez a hipótese naqueles pacientes com grande distensão do tórax e dispneia, que haveria uma inversão da força que mantém as vias terminais abertas, que é uma força centrífuga. Essa força se inverteria, fecharia. Então, aqui, onde vocês veem pela seta a via aérea terminal se estreitaria, isso dificultaria o fluxo aéreo, acarretaria, portanto, a dispneia, já naqueles tórax muito hiperinsuflados que tinham grande dificuldade de distensão. Vejam assim nessa ilustração do Dr. Brantingham, um pulmão muito grande, ele praticamente empurrando o pulmão para caber dentro da caixa pleural desses doentes, e ele idealizou uma operação que, mais do que nada, reduziria o volume do pulmão com métodos disponíveis na época, estamos falando dos anos 50, 60, não tínhamos grampeador, nada disso, com clamps e suturas grosseiras, atacando principalmente as áreas mais destruídas do pulmão, com isso reduzido o seu volume. Em 57, ele iniciou sua experiência, a ressecção era unilateral, por toracotomia, ele deixava o outro lado para o segundo tempo, caso o doente piorasse. E embora a mortalidade da época fosse alta, para os dias de hoje eu diria inaceitável, mas talvez naqueles idos dos anos 60, talvez até razoável, nos sobreviventes ele teve uma melhora clínica importante, 75% dos doentes melhoraram. Algumas tentativas mais tímidas ao longo dos anos, o procedimento sempre foi visto assim, com uma certa reticência, doentes muito frágeis, graves, pessoas com medo de operá-los. O racional de tirar pulmão em quem já tinha falta de ar não era muito bem aceito, até que em 95 o Dr. Joel Cooper propôs e retomou essa operação, na verdade, como uma forma de aliviar a fila que ele tinha nos pacientes para transplante pulmonar. O Dr. Cooper, como todos nós sabemos, é o responsável pela retomada moderna do transplante de pulmão, e uma forma de poder aliviar como a fila de espera era tentar encontrar alternativas para o transplante. E o que o Dr. Cooper pôde observar foi que
quando se transplantava um pulmão normal, um pulmão de menor tamanho, num paciente enfisematoso, esse pulmão se adaptava perfeitamente à caixa torácica, o diafragma se remodelava, essa caixa ganhava expansibilidade, e isto deu ao Dr. Cooper crédito às propostas de Brøntgen que ele conhecia. E com uma repercussão muito grande, ele, em 94, no congresso da AATS, ele apresentou o seu resultado inicial, com o nome de pneumonectomia bilateral, e foram, naquela oportunidade, 20 pacientes enfisematosos, reabilitados no pré e no pós-operatório. O Dr. Cooper utilizou toda a estrutura que ele tinha de transplante de pulmão para tratar esses doentes, propôs a esses doentes essas operações como sendo bulectomias, na verdade não eram bem bulectomias, usou suturas mecânicas, os grampeadores, anestesia moderna, e ele teve um aumento de quase 100% do VF1, e muito importante, nenhum óbito nessa série. Essa operação ganhou assim, uma grande repercussão, foi para a mídia leiga, era um volume de pacientes estimados em quase 3 milhões de enfisematosos nos Estados Unidos, pacientes desesperados à busca de alguma cura, e essa operação realmente teve um incremento muito grande no número de pacientes que procuraram os médicos para serem tratados. A fisiopatologia desta operação, mais do que isso do enfisema, é aquela praticamente que Brøntgen apresentou, distribuição alveolar, colapso das pequenas vias aéreas, começa a surgir a hiperinsuflação, a caixa torácica consegue acompanhar esse crescimento do pulmão por algum tempo. Quando isso deixa de ocorrer, os sintomas se agravam bastante. Há um aumento do espaço morto, compressão alveolar, portanto, retificação do diafragma e a distensão da parede torácica. O racional da operação: remoção das áreas mais destruídas, preferencialmente nos ápices pulmonares. Com isso, a retração elástica, que está aqui representada por esse círculo contraído, melhora, há uma melhora do posicionamento dos diafragmas, e a caixa torácica realmente volta a ter movimentação ins e expiratória. Como nós fazíamos no início dessa operação, foi como o Dr. Cooper nos ensinou, por uma esternotomia mediana, a cabeça do paciente está à esquerda, os senhores estão vendo aqui a atuação sobre o pulmão esquerdo, se inicia próximo aqui à fissura, com o grampeador dirigido para o ápice pulmonar, e em seguida o grampeador é colocado numa posição que vai do ápice para a posição posterior da fissura, e com isso se procura tirar uma cunha que corresponda a uns 40%, 50% do lobo superior. Naquela oportunidade usávamos um reforço de pericárdio bovino improvisado, amarrado com fios. Depois passamos a contar com uns reforços comerciais industrializados de mais fácil uso. Esse é o produto da ressecção. Aqui está o ápice, e desta forma reduzia-se o volume pulmonar. Mais modernamente, essa operação passou a ser feita por videotoracoscopia, o grampeador com o reforço próprio. Ali está o ápice, e esse grampeador tem que ser colocado com muito cuidado, uma vez que esse reforço ele é colado, ele fica aderido ao grampo, e se a gente colocar isso de forma muito brusca, ele se desprende. Mas, enfim, a operação é similar. O ápice sai e a gente faz uma ressecção que vai aos extremos da fissura. E com isso o que a gente consegue é coisas desse tipo. Vejam uma radiografia no pré-operatório, esse mesmo doente no pós-operatório. Vejam a diminuição do tamanho da cavidade pleural e um reposicionamento muito mais natural das duas cúpulas diafragmáticas. A operação, proposta em 94 e 95 por Dr. Cooper, foi padronizada
e dissecada nesta publicação, que julgo muito importante. Ali, primeiro, o Dr. Cooper mostrava os resultados aos 3 meses e aos 12, 52%, 61% de ganho do VF1, a sobrevida de um ano de 93%, e a mortalidade, que realmente é a mortalidade mais realista desta operação, de 6%. Hoje ela está entre 5% e 6%. Critérios de escolha dos pacientes em 66, em 1996, 2, 3 anos após a proposta do Dr. Cooper. Restrição importante das atividades da medicação. O que é muito importante, o doente tem que ter dispneia limitante. Se o doente não tiver dispneia limitante, não tem indicação. Ele tem que ter enfisema com hiperinsuflação. É outro item importantíssimo. Dispneia limitante e hiperinsuflação, que são as duas condições em que nós vamos atuar ou vamos tentar aliviar. Se o paciente não tiver dispneia limitante e hiperinsuflação, ele não tem nenhum critério para indicação cirúrgica. E, de preferência, o enfisema heterogêneo, aquele que tenha áreas no pulmão mais comprometidas do que outras. Um estado nutricional aceitável, capacidade de participação de programas de reabilitação, sem fatores de risco cirúrgico e em uso de baixas doses de corticoide. Já os critérios de indicação cirúrgica, esses dois que eu mencionei, o VF1, é importante que os senhores lembrem disso, maior do que 20%, entre 40% e 20%. E a difusão, maior que 25%. Faço questão de os senhores procurem se lembrar desses dados, logo adiante vocês vão entender o porquê. PO2 pode estar em qualquer nível, mas a hipercapnia abaixo de 55. Áreas-alvo na tomografia e a cintilografia de ventilação e perfusão, que mostre áreas de exclusão para que possam ser ressecadas sem grande impacto na função respiratória. Os exames de avaliação são os exames habituais que a gente faz, as radiografias e tomografias, exames de imagem, a cintilografia pulmonar, um ecocardiograma, especialmente para avaliar a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar pode ser uma contraindicação para esta operação. Testes de função pulmonar, especialmente a necessidade de fazer prova completa, de determinar a determinação dos volumes, da difusão, a aerodespirometria para avaliar a capacidade de trabalho, que é um dos itens que se leva em consideração para melhor categorização do paciente, alta ou baixa carga ao trabalho, pós-reabilitação, teste da massa de 6 minutos, questionário de avaliação de dispneia, qualidade de vida, avaliação psicológica. Vejam que em muito se assemelha, muito disso que se faz aqui é o que se faz para o transplante de pulmão, e grande parte do sucesso do Dr. Cooper se deve exatamente a ele utilizar uma estrutura de transplante de pulmão para tratar esses pacientes. Quando se fala em enfisema heterogêneo, nós estamos falando de algo desse tipo, um enfisema que predomine nas partes altas do pulmão, preserve um pouco mais as partes inferiores. Vejam que existem áreas de enfisema aqui, mas o pulmão aqui é mais preservado, de qualquer maneira, que os lobos superiores. Muito bem. Como eu comentei há pouco, essa operação ganhou, assim, teve uma grande repercussão, e, de repente, um volume grande de pacientes americanos, represados, eu diria, em busca de tratamentos alternativos para o seu DPOC, saíram procurando médicos pelos Estados Unidos inteiros. E essa operação passou a ser feita não só pelos especialistas, médicos com cirurgiões torácicos credenciados, com estrutura hospitalar adequada, mas por cirurgiões gerais, médicos de comunidades e tudo mais, e os resultados começaram a não ser exatamente o que se esperava. De forma que existiam questionamentos, o enfisema é uma doença crônica, ela progride, a operação não inibe a progressão do enfisema, o risco é elevado, são doentes realmente de risco elevado, não se sabia qual e quanto seria o benefício obtido, é um tratamento paliativo, a gente considera que seja um tratamento paliativo, qual era o seu custo? De forma que, se nós formos ver naquela época, a literatura, por exemplo, em 6 séries
publicadas, com 700 e poucos doentes, uma mortalidade que chegava até 10%, com tempo de internação de 11 a 17 dias, 62% deles livres de oxigênio. Por outro lado, se analisássemos os dados do Medicare, que é quem custeava essas operações, são todos pacientes geralmente acima dos 65 anos, então essas operações eram custeadas pelo Medicare. O Medicare, numa análise com um grupo parecido de doentes, mais ou menos na mesma época, ele ficou que a coisa não era bem assim. Mortalidade aos 3 meses de quase 15%, aos 12 meses de 23%, quase um quarto dos pacientes faleciam. E as internações hospitalares não se modificaram entre o pré e pós-cirurgia redutora, 62%, 52%. Ou seja, para o Medicare, os resultados eram bem diferentes daquele que a literatura mostrava. E as agências pagadoras, as agências reguladoras dos Estados Unidos passaram a questionar a operação e a chamar a atenção para a necessidade de um estudo de mais dados científicos, enfim, e o ideal seria obter esses dados através de um estudo randomizado, comparativo, e de forma que o próprio Medicare patrocinou o chamado NET, National Emphysema Treatment Trial, um estudo que tinha como objetivos primários avaliar a mortalidade, capacidade de máximo exercício e objetivos secundários, qualidade de vida, provas de função, a presença ou não de dispneia, e se isso era melhor ser feito por videotoracoscopia ou por toracotomia. Com isto, o Medicare, que custeava essas operações, parou de pagá-las e só iria se responsabilizar pelo pagamento dos doentes incluídos neste estudo. A operação não estava proibida neste momento. O doente que quisesse se operar, custeando ele mesmo a operação, podia se operar. Não era uma operação tecnicamente proibida pelas entidades médicas, era uma operação não mais custeada pelas entidades médicas. O desenho do NET, recrutamento, reabilitação pulmonar, 15 dias. Os doentes eram randomizados para tratamento médico máximo ou para cirurgia redutora, com follow-up entre 3 e 5 anos das variáveis que nós já comentamos. A linha do tempo do NET, os estudos e os contratos começaram a ser feitos em dezembro de 96. Em janeiro de 98 se randomizou o primeiro paciente, até que em maio de 2001 o protocolo foi interrompido por este motivo aqui, que vou chamar a atenção dos senhores. Uma publicação no New England mostrando que os pacientes operados tinham uma mortalidade maior do que aqueles tratados clinicamente. E vejam, esses doentes eram exatamente aqueles que eu comentei nos critérios de indicação. F1 menor do que 20% e difusão menor do que 20%, ou F1 menor do que 20% e enfisema homogêneo. Dr. Cooper, que inicialmente fazia parte dos 18 centros que o NET autorizou para fazer a operação, se insurgiu contra isso, porque ele já em 96 ele era contra a inclusão desses doentes, ele já apontava que esses doentes não se beneficiariam da cirurgia, ele inclusive deixou o estudo nesse momento. A verdade é que com isso, esse tipo de doente, os doentes com essas características foram excluídos do estudo. E aí, então, o estudo prosseguiu e em maio de 2003, em julho de 2002, o recrutamento termina, e em maio de 2003 os primeiros resultados passam a ser publicados. 1.218 pacientes foram selecionados pelo NET, 2 preditores independentes de desfecho foram identificados. Um deles, a distribuição do enfisema, homogêneo ou heterogêneo, predominando no lobo superior ou não, e outra, a capacidade ao exercício pós-reabilitação. Entendia-se como capacidade de exercício o paciente, após a reabilitação, suportar por 3 minutos uma carga adicional de 5 a 10 watts. Se ele suportasse isto, ele tinha alta capacidade de exercício. Não suportasse, tinha baixa capacidade de exercício. E pela combinação desses
dois preditores, foram criados 4 grupos. Então, vamos aqui, todos os pacientes, 1218, os pacientes de alto risco, que são aqueles, publicados no New England, 140, foram excluídos do estudo, e para análise, portanto, sobraram 1.078 pacientes, e o primeiro grupo deles, pacientes com enfisema predominando no lobo superior, baixa capacidade de exercício, 290 pacientes. Estes pacientes, o grupo cirúrgico teve essas 3 variáveis favoráveis: menor mortalidade, maior capacidade de exercício, melhor qualidade de vida, se comparado ao grupo clínico. Esse, na verdade, é o melhor grupo de todos. O segundo grupo é aquele com enfisema nos lobos superiores e alta capacidade de exercício. Nesse grupo, vejo que a mortalidade já é igual entre os grupos, porém a capacidade de exercício e a qualidade de vida ainda assim são favoráveis ao grupo cirúrgico. O terceiro grupo, agora já com enfisema que não predomina mais no lobo superior, mas que tem a baixa capacidade de exercício, 149 pacientes. Nesses, mais uma variável deixa de ter diferença entre os 2 grupos, que era a capacidade de exercício, somente a qualidade de vida é que favorece o grupo cirúrgico. Ainda assim, esse grupo tem algum benefício com a operação. O quarto grupo é paciente com enfisema, digamos assim, homogêneo, enfisema que não predomine mais no lobo superior e alta capacidade de exercício. Neste grupo, infelizmente, o grupo cirúrgico não tem nenhuma vantagem e, inclusive, tem uma mortalidade que é maior que a do grupo clínico. Portanto, para esse grupo também a operação deixou de ser considerada e, portanto, a operação tem vantagens nesses 3 grupos, vantagem que é decrescente em relação ao benefício, mas ainda assim existem vantagens. E para esses 3 grupos, as autoridades americanas liberaram o pagamento das operações, desde que a operação fosse realizada num centro que participou do estudo NET ou então em centros que realizem transplante de pulmão. Essa operação, se ela for realizada num hospital comunitário, com toda a condição que ele possa ter, ela não vai ser paga. O grupo do Dr. Cooper, que não participou do estudo, obteve, por medida acesso à lei de informação, os dados do NET e pôde avaliar o melhor grupo deles, com enfisema predominando no lobo superior, baixa capacidade de exercício, e analisou o que aconteceu com esses doentes por 3 anos. Vejam que o VF1 ele sobe no pós-operatório e tende a ter uma queda discreta, mas vai tendo uma queda ao longo dos 3 anos. O volume residual, por outro lado, cai e se mantém baixo ao longo desses mesmos 3 anos. O questionário de vida, quanto menor o valor, melhor é a qualidade. Vejam que ele cai no pós-operatório e vai se mantendo, sobe um pouquinho aqui aos 3 anos, mas mostrando que, pelo menos, esse primeiro grupo, o melhor deles, como eu disse, se beneficia da operação por um tempo prolongado, ou pelo menos por um tempo de médio prazo. Complicações, o slide é um pouquinho, os números são um pouco pequenos, mas veja, 91% dos pacientes no NET não tiveram nenhum tipo de complicação intraoperatória. As complicações e morbidades pulmonares ocorreram em 30% no período pós-operatório e cardiovasculares 20%. A morbidade pulmonar foi basicamente pneumonia, cardiovascular, arritmias. São dados que não são muito diferentes das lobectomias que a gente faz aí no dia a dia. E isso tem relação, inclusive, com o tipo de enfisema. Vejam que a mortalidade operatória para pacientes com enfisema homogêneo é maior, a
da mesma maneira, a morbidade cardiovascular nos pacientes que têm enfisema homogêneo também é maior. Os resultados mais modernos do resultado da cirurgia redutora, grande parte deles a gente deve ao grupo do Dr. Weder, da Suíça, que continua fazendo esta operação num grupo muito bem estruturado. Os ganhos de VF1 chegam a 100%, duração do benefício entre 13 e 5 anos, uma mortalidade operatória realmente baixa, e a drenagem prolongada, mais do que 7 dias, pode chegar a 50% dos doentes. Uma variante da cirurgia redutora, nós aqui no HC passamos a realizar, fizemos uma série de, inicial de uns 5 doentes, é aquilo que a gente chama de cirurgia redutora, entre aspas, unilateral ou remodelamento pulmonar. É um pouco diferente disso que vocês estão vendo aqui. Aqui é uma grande bolha que é ressecada como, se possível até de forma íntegra, e com isso a gente resolve o problema desse doente. Mas não, nós estamos falando de um outro tipo de doente. É esse doente que tem o chamado pulmão evanescente, um pulmão multibolhoso, enfisema paraseptal, destruição alveolar, como a gente vê aqui. E para esses doentes, a gente propôs um tratamento similar à cirurgia redutora, que seria reduzir, não ressecar todas as bolhas, que é uma coisa quase que impossível, mas reduzir o volume pulmonar, ressecando perifericamente parte dessas bolhas. E nossa ideia era, no momento, inicialmente nós fizemos isto por incisões axilares, verticais, preservando a musculatura. Aqui vocês podem ver uma bolha dessas aberta, ela é perfurada para que ela se esvazie, usando uma pinça do tipo, essa aqui é uma pinça de coprostase. A ideia é, em seguida, dobrar sobre si mesma essa bolha, não só reduzindo o seu volume, mas permitindo que ela funcione como, aqui está ela dobrada, que ela funcione como um reforço da linha de sutura. Com isso a gente reduz bastante o tamanho do pulmão e reforça essa sutura desse tecido pulmonar muito frágil, permitindo que haja, portanto, uma aerostasia bastante adequada. E com isso a gente consegue resultados, vejam, o pulmão no pré-operatório, veja o que acontece com ele no pós-operatório, diafragma que se remodela, inclusive o diafragma contralateral acaba adquirindo uma conformação mais natural. Operamos 5 pacientes assim, todos eles com dispneia limitante. A operação foi unilateral, nenhum óbito, todos com alívio da dispneia e alívio de O2. E o interessante é que alguns deles não tiveram nenhum ganho espirométrico. O F1 continua exatamente igual, mas doentes que não conseguiam sair da cama, praticamente passaram a ter uma vida normal, o que deixou os nossos colegas pneumologistas muito intrigados, mas ainda assim eles acreditaram na operação em função do ganho do ganho clínico, do ganho da qualidade de vida que esses doentes passaram a ter. Se nós formos, desculpa, fazer um resumo da evidência do NET, da cirurgia redutora, veja, o NET, como foi o maior estudo randomizado dessa afecção, 73% dos pacientes vieram do NET. Mas existem outros estudos menores que completam aí os dados. E o que a gente pode dizer é que pacientes que sobrevivem mais do que 3 meses no pós-operatório, saem daquela fase crítica pós-operatória, têm melhor status funcional, avaliado pela qualidade de vida, têm melhor desfecho respiratório e maior sobrevida, especialmente aqueles que a doença é de lobo superior e têm baixa capacidade do exercício. Contraindicação absoluta para a cirurgia redutora, VF1 menor do que 20%, e enfisema homogêneo, ou então VF1 menor do que 20%, com difusão também menor do que 20%. E enfisema homogêneo com alta capacidade do trabalho, que é aquele quarto grupo do NET, onde a operação realmente não traz benefícios, só prejuízos de sobrevida. Agora, de qualquer maneira, para concluir, eu diria que a cirurgia redutora é um procedimento subutilizado. E possíveis razões para essa subutilização. A publicação que escreveu o alto
risco de morte para a cirurgia redutora. Essa publicação que eu mostrei para os senhores do New England, ela estigmatizou a cirurgia redutora. Quer dizer, a impressão, quando a gente conversa com colegas, especialmente da área clínica, até hoje, que o resultado da cirurgia redutora se baseia naquele estudo, o que não é verdade. A percepção que ela é uma operação com taxas de morbimortalidade elevadas. Ela tem taxa de morbimortalidade elevada, mas não proibitiva. E, especialmente, com o ganho de experiência nos serviços bem estruturados, ela pode ser feita com uma taxa de mortalidade muito aceitável, ao redor de 5% ou menos do que 5%. O desconhecimento médico da duração dos benefícios da cirurgia redutora e de como selecionar um candidato é desconhecido da grande maioria dos médicos. Se a gente conversar mesmo com pneumologistas bem formados, eles não sabem dessas informações. E a restrição que houve nos Estados Unidos, mas que é razoável, de que esta operação seja feita somente em centros que fazem transplante, centros bem estruturados, também reduziu, pelo menos nos Estados Unidos, o acesso da população a esta operação. Isso daí é apontado como razões para a subutilização da cirurgia redutora. Mas a verdade é que, vejam aqui, a tendência da operação. Aqui é a publicação do NET, neste ponto, né, houve uma queda acentuada. Publicado o NET, a operação voltou a subir, apresentou uma tendência de queda, e aqui nos últimos anos querendo subir de novo. E a gente pode ver que 2007 até 2013 realmente passou a haver mais uma recuperação dos números de pacientes operados, chegando a esses 500 pacientes mais ou menos por ano nos Estados Unidos. Isso se deve, em parte, ao NET e, em parte, às publicações da iniciativa GOLD. E aqui é praticamente aquele primeiro diapositivo que eu mostrei aos senhores, só que agora com os níveis de evidência que existem para cada um dos procedimentos incorporados. E vejo que a cirurgia redutora para o enfisema, ela tem nível de evidência A, quer dizer, o nível mais alto que nós podemos ter, e ainda assim existe uma certa restrição. Mas a verdade é que os argumentos para que ela não seja realizada são fracos. A gente tem que realmente se esforçar para que esta operação se realize, porque ela tem níveis de evidência até mais altos que o transplante para tratar o enfisema. De forma que é um procedimento que hoje em dia ele está muito bem estabelecido cientificamente, tecnicamente ele está perfeitamente definido como deve ser realizado, e a grande maioria dos cirurgiões hoje que fazem isso fazem por vídeo, e é bastante tranquilo fazer essa operação por vídeo. Esses doentes realmente se beneficiam, a mortalidade ela é pouco mais alta, talvez, do que de uma lobectomia, e nós estamos tendo grande dificuldade, pelo menos no nosso meio ainda, em conseguir convencer os nossos colegas pneumologistas a que operem. Mais recentemente, aqui no HC, a gente começou a ter uma pequeníssima retomada, nós vamos, inclusive, mostrar um caso em seguida, mas é uma operação que, a grosso modo, fica a sensação de uma subutilização de um procedimento que, por outro lado, deveria ser mais incorporado. Existe um potencial número de doentes que se beneficiariam dela, mas a gente acaba não conseguindo ter acesso a eles. Obrigado.